Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler os versículos 1 e 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Já acharam? Vê se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostre aonde nós vamos ler. Está escrito o seguinte: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Agora eu leio cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. Repete em seguida. Vamos lá. Então, bem alto para o Brasil inteiro ouvir. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém. Você acredita que Jesus, logo após o batismo nas águas do Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para um lugar que não tinha comida e nem água, para ser tentado pelo diabo, e sabendo que ali ele sofreria uma grande tentação, que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quem acredita? Levante a mão. Você crê nisso? Então desocupe as suas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. Você que está assistindo pela TV, ou você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco. Vamos aplaudir, vamos glorificar. Isso, isso. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, não só o povo que está aqui na sede do Rio de Janeiro, não só o povo que está ouvindo pela rádio, não só o povo que está ouvindo pela TV ou assistindo, mas até pela internet, em toda parte, em todo o mundo, pessoas estão te glorificando agora. Abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, quem veio aqui não veio para escutar um homem, quem ligou a TV não quer assistir um homem, quem está ligando o rádio não quer ouvir um homem falar, todos nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem, Senhor, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Aqui nós vemos 3 personagens em um único versículo. Primeiramente, Jesus, o Espírito de Deus, porque é Espírito com letra maiúscula, que conduz o Senhor Jesus ao deserto, e se faz menção de uma criatura tentadora que o Evangelho chama de diabo. É importante você saber a origem do diabo, porque a palavra diabo, ela é grega, vem do grego, e quer dizer acusador, difamador, enganador. Então Jesus vai ser tentado agora por um ser altamente habilidoso para enganar, para torcer,
para difamar, para mentir. E mestre em acusação. Jesus vai passar agora por uma prova dificílima com o maior representante do reino das trevas. E aí a gente fica pensando, mas de onde que o diabo surgiu? Por que o diabo existe? E como que Jesus Cristo agora vai ser atacado pelo diabo? E o Espírito de Deus sabe disso. E o próprio Jesus sabe disso. Tanto é que ele vai fazer um jejum prolongado de 40 dias e 40 noites. Mas de onde veio o diabo? Como que ele surgiu? Pois bem, o diabo foi criado por Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, está escrito assim: porque nele, isto é, em Jesus, porque o contexto está falando dele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, até o diabo, que é uma criatura invisível, que é uma dominação, que é um principado, que é uma potestade, até o diabo foi criado por ele e para ele. Mas, no princípio, ele não foi criado desse jeito. Pelo contrário, quando o Senhor criou Lúcifer, palavra latina que quer dizer o portador de luz, ele foi criado realmente como um anjo de luz, para servir a Deus na parte de louvor, inclusive. Foi criado por ele e para ele, quer dizer, Lúcifer deveria servir a Deus, ministrando louvor. E ele foi criado como um querubim, anjo da mais alta hierarquia, com muita perfeição. Como é que ele se degenerou desse jeito? Se o diabo originalmente foi criado por Deus como um querubim perfeito, como um anjo protetor, como que ele se tornou essa criatura tão abjeta, o vil tentador? Então vamos comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, quer dizer, os instrumentos musicais, ele cuidava disso. No dia em que fosse criado foram preparados, ou seja, quando o Senhor criou Lúcifer, já criou também os instrumentos musicais, que foram preparados para que ele pudesse cuidar do louvor. Foi criado por ele e para ele. Veja, para ministrar louvor. E repare que ele está cheio de riquezas. Nós só vimos aqui pedras preciosas e ouro. Era a cobertura. Ele tinha honra, ele tinha glória, ele tinha resplendor, ele tinha beleza, ele tinha formosura. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Que ironia, não? Um querubim, um anjo da mais alta hierarquia, um anjo excelente, altamente poderoso, ungido para proteger. Originalmente a missão de Lúcifer era proteger.
ungido para proteger, e te estabeleci. É Deus falando. No Monte Santo de Deus estava, olha só, habitando próximo de Deus, vivendo na presença de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas, quer dizer, ali na glória, o fogo santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Era perfeito, totalmente perfeito. Deus o criou perfeito, o Senhor o criou perfeito, o revestiu de glória, de resplendor, de majestade, lhe deu uma posição de destaque ali no Monte Santo de Deus, mas começou a brotar dentro desse querubim perfeito a iniquidade. Ele é o autor da iniquidade. O mal começou a brotar dentro dele por vontade própria. Vamos no profeta Isaías, capítulo 14. Vamos ver aqui o versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deixe-me te explicar uma coisa. A palavra estrelas, que aparece aqui no versículo 13, é uma linguagem figurativa para se referir aos outros anjos de Deus. Você vê que o próprio Satanás é chamado de estrela no versículo 12. Como caísse do céu, ó estrela da manhã. A palavra estrela é justamente para ilustrar os anjos. Quando Lúcifer disse: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Veja que ele já tinha um trono. Mas vê que ele quer estar acima de todos os outros anjos de Deus, acima de todas as outras estrelas. Jesus revela esse mistério de que a palavra estrela é uma linguagem espiritual para se referir aos anjos. Se você ler comigo ali o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Vamos até lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Jesus explica para João o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Mas as 7 estrelas são os anjos. Esse é o mistério. Então, quando Satanás disse: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, ele já tinha um trono, olha só. Deus já tinha dado um trono para ele. Ele já estava no Monte Santo de Deus, mas ele quer estar acima de Deus. Vamos voltar para o livro do profeta Isaías, então. Vamos estudar mais isso. Vamos voltar para o capítulo 14. Vamos voltar para o versículo 13. Repare uma outra coisa aqui, amados. Tendo ele já um trono e querendo mais, você percebe que ele está obcecado pelo poder. Olha como ele diz, no seu próprio coração, né? Eu subirei ao céu, eu subirei ao céu. Ele está se preocupando com o próprio eu. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele não tinha entendido que o que ele tinha havia sido dado por Deus. E no monte da congregação me assentarei. O sujeito está oculto aí, mas eu me assentarei. Eu me assentarei.
da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei, não é? E eu serei semelhante ao Altíssimo. Inveja de Deus. O diabo é invejoso, a iniquidade brotou dentro dele, o orgulho, a inveja, a vaidade, tornou-se ególatra. Sabe aquela pessoa que só gosta dela mesma? Diabo egoísta. Então eu. Ah, mas eu serei semelhante ao Altíssimo. O diabo, então, para atingir o seu objetivo, na época ele ainda não era o diabo, ele era Lúcifer, o portador da luz, mas para atingir o seu objetivo ele vai se tornar o diabo, porque nós vimos que diabo quer dizer acusador, difamador, enganador. É aí que ele se torna o diabo, porque ele começa a transitar em todas as esferas espirituais, em todos os níveis do céu, com todas as hierarquias angelicais, e ele vai fazendo livremente a sua pregação para aliciar pessoas que concordem com a sua causa. E ele começa difamando Deus. Ele começa acusando Deus. Porque é lógico, para ele conseguir adeptos, só falando mal do próprio Deus. Lúcifer tem que provar que Deus não é bom e que ele é melhor, e que os anjos farão melhor negócio se servi-lo. Ele quer ser adorado, ele quer ser servido, ele não quer mais servir, ele quer ser servido. Então ele começa a falar mal de Deus para os anjos, arcanjos, querubins, serafins, dominações, principados, potestades. Ele vai em todas as hierarquias e começa a difamar Deus, começa a acusar Deus. Por isso ele se tornou o diabo, o acusador. Começa a dizer que Deus não é tão bom assim. Começa a dizer que Deus não é tão justo assim. Começa a dizer que Deus não é tão legal assim, porque ele convivia com Deus, porque ele via Deus de perto, e ele vai difamando. E muitos anjos, arcanjos, querubins começam a concordar com ele, porque estão insatisfeitos por algum motivo. E Lúcifer, então, o diabo, ele vai convencendo e conquistando adeptos. Foi assim que ele caiu. Foi assim que ele iniciou a sua queda. Com essa pregação, Satanás consegue convencer 1/3 dos anjos de Deus. Eu não sei quantos anjos existem na glória, mas 1/3, a terça parte dos anjos acreditam em Lúcifer e nas suas acusações contra Deus e resolvem se aliar ao diabo para que haja uma divisão no céu. Deve ter sido muito triste para Deus contemplar tudo isso, sendo ele onisciente, não é? Porque quando tem alguém falando mal de você e você não sabe, tudo bem. Mas quando você fica sabendo que alguém falou mal de você, você não fica aborrecido, principalmente se você gostava da pessoa. Imagine Deus sendo onisciente, ele viu e ouviu tudo que Lúcifer falava e Deus não tomou nenhuma providência. Mas a tristeza que Deus deve ter sentido com aquela rebelião, e uma rebelião apoiada na calúnia, na difamação, na mentira. Deus poderia ter aniquilado Satanás ali. Por aí você vê o caráter generoso de Deus, como é longânimo, benigno, misericordioso. Deus não tomou nenhuma providência contra Lúcifer, deixou ele agir livremente. Sabe por quê? Porque Deus não é um ditador. Deus não escraviza ninguém.
Se alguém quer servir a Deus, tem que ser por livre e espontânea vontade. Se alguém quer servir a Deus, tem que ser por vontade própria e por amor, não por obrigação. Deus não quer pessoas que o sirvam de maneira contrariada, sejam seres humanos ou criaturas espirituais. Deus não quer ninguém escravizado para servi-lo. Só vai estar com ele a pessoa que quiser, ou a criatura espiritual que quiser. Ele não obriga ninguém. Agora, Lúcifer, ele está conseguindo seduzir muitos anjos, arcanjos e querubins. Ele está conseguindo atrair muitos seres espirituais para suas novas ideias, na sua rebelião contra Deus. A terça parte, 1/3, é muita gente, é muita criatura. Vamos comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Nós já vimos que estrelas do céu é a linguagem figurada para falar dos anjos. O diabo, com a sua cauda, isto é, com a sua pregação, com as suas acusações, ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. E vai entrar em guerra agora contra Deus, porque ele quer o trono. Ele quer ser adorado. Vamos ver aqui o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Guerra. Deus não falou assim: ô Lúcifer, eu sou da paz. Vamos parar com essa briga. Eu gosto tanto de você. Se arrependa. Vamos viver em paz aqui na glória. Deus sabia que isso não iria adiantar, porque o Lúcifer queria a divisão, queria o trono. Mas acontece que no Monte Santo de Deus só tem lugar para um trono. Não dá para ter outro Deus. Deus sabe que Lúcifer não quer acordo. Agora Deus, sendo bom, benigno, longânimo, misericordioso, ele não vai ficar levando tapa na cara do Lúcifer. Se ele está atacando, então vai ter guerra. Miguel, contra-ataque. Não vamos ficar tomando tapa na cara, não. Contra-ataque. Então 2/3 dos anjos que ficaram com Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, eles combatem Lúcifer e a terça parte dos anjos rebeldes, e há uma devastação total. No fim desta guerra, diz aqui o versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer, essa terça parte dos anjos caídos não podem continuar no céu. Houve guerra, perderam. Eles não prevaleceram. Não tem mais lugar para eles no céu, não se achou lugar mais para eles. Por quê? Porque são rebeldes. Porque são indisciplinados. Não tem lugar para desobediência no céu. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. A palavra Satanás, ela vem do hebraico Satã, do latim Satã também, que quer dizer adversário. Como ele lutou contra Deus e contra os anjos de Deus, então ele se tornou Satã, o adversário, que engana todo mundo, é o enganador. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja,
2 vezes aqui aparece a palavra precipitado, de precipício. Lúcifer, transformado em, primeiramente, diabo acusador, difamador, e agora declarado Satã, adversário, juntamente com todos os seus anjos, são expulsos do céu, porque não tem mais lugar para eles lá. E eles, então, são precipitados, isto é, eles vão para o precipício, para o abismo. Foi assim que o abismo se tornou o lugar das moradas dos demônios. Eu quero que você vá comigo outra vez no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler capítulo 28, nós já lemos a primeira parte, mas vamos ler a parte B agora. Capítulo 28, versículo 16, parte B. Estou no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, parte B. O Senhor falando com ele: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O diabo estava naquela euforia: eu colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no alto monte, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis subir por conta própria, e Deus falou: você vai ser abatido, vai ser lançado para o abismo. Foi assim que ele desceu ao abismo, e o abismo acabou se tornando local de morada de demônios. Vamos retornar para o profeta Isaías agora, capítulo 14. Vamos no versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Existem 3 regiões: a terra dos viventes, que é o único lugar no universo onde há vida, porque quando Lúcifer e a terça parte dos anjos guerrearam contra Miguel e os seus anjos, então houve uma devastação total, o universo foi esterilizado. Há provas de que houve água em Marte. Localiza-se planetas a milhares, milhões de anos-luz da Terra, mas tudo estéril. E até onde a ciência pode pesquisar, tudo foi esterilizado, foi nessa grande batalha. Então a Terra dos viventes, esse planeta que nós estamos, é um lugar privilegiado em todo o universo, onde Deus criou a vida, onde Deus reuniu as condições para a vida, onde Deus colocou a criatura que iria substituir Lúcifer e a terça parte dos anjos caídos. Este é o plano de Deus, que seres humanos que o amam voluntariamente, que obedecem ao Senhor por amor, ocupem o lugar que outrora foi de Lúcifer e dos anjos caídos. Então esse planeta é inigualável, esse é o primeiro ponto. É a terra dos viventes. É um lugar famosíssimo em todo o universo. Ah, eu vou para a terra dos viventes, diz um anjo lá na glória. Todo mundo sabe que é para esse planeta, onde a vida caminha, a vida visível. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar que existe atualmente é o Hades. O Hades, ou Sheol em hebraico, não é o inferno, mas é um lugar de tormento, de sofrimento. Para lá vão os ímpios, os maus, os que se rebelam contra Deus, os que não servem Deus. E existe também o paraíso, que é o lugar para onde vão os justos, para onde vão os salvos, e também é um lugar provisório, ainda não é o céu definitivo, mas ali os justos aguardam o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E entre esses lugares há o abismo. Entre o Hades e o paraíso há o abismo.
O abismo hoje é o lugar da morada de Lúcifer e de todos os anjos caídos. Quando Jesus contou a parábola do rico e do mendigo Lázaro, quando o rico acorda lá no Hades, abre os olhos e está atormentado numa chama, ele olha do outro lado, ele vê o mendigo Lázaro no seio do pai da fé, Abraão, e o rico, de lá do Hades, ele grita: Pai Abraão, estou atormentado nessa chama, manda o Lázaro molhar a ponta dos dedos na água e aqui refrescar a minha língua. Né? Ele pede esse trânsito. E aí você vai ver que aqueles dois lugares, você vai ver que o paraíso e o abismo estão separados pelo Hades. Entre o paraíso e o Hades, o abismo. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quero ler o versículo 26. Abraão diz assim para o rico lá no Hades. Abraão está no paraíso. E Abraão diz assim para o rico: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, o abismo, separando as duas moradas dos mortos, o Hades do paraíso, entre eles o abismo, a morada dos demônios. Os demônios odeiam o abismo. Os demônios ficam apavorados com a ideia de serem mandados para o abismo. Um dia Jesus estava expulsando uma legião de demônios de um homem em Gadara. E os demônios, sabendo que iriam ser mandados embora, que eles teriam que deixar aquele corpo, eles fazem um apelo para Jesus. Vamos em Lucas capítulo 8, versículo 31. E os demônios rogavam-lhe, isto é, pediam a Jesus, que não os mandasse para o abismo. Por que eles não querem ir para o abismo? Porque o abismo é pior do que o Hades. O abismo é um vazio total, é um lugar sem descanso, é um lugar de fadiga, é pior que um deserto. Os demônios não querem ser enviados para o abismo. Vamos em Mateus capítulo 12, versículo 43. Estamos conhecendo um pouquinho mais a respeito de Satã, que não apenas é adversário de Deus, não apenas é adversário de Jesus, mas é adversário de toda a raça humana. Precisamos conhecer um pouco melhor o nosso inimigo. Mateus 12, 43 diz assim, Jesus falando: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Porque quando ele sai do homem, quando ele é expulso da pessoa, pelo poder da palavra, pelo poder da oração em nome de Jesus, ele vai para um lugar sem descanso, para o abismo, e ele busca repouso e ele não acha. Versículo 44. Então, aquele espírito imundo diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Veja, ele chama o nosso corpo de casa. O diabo trata o nosso corpo como uma casa. E é interessante que Deus também trata o nosso corpo como casa. No mundo espiritual, o nosso corpo é visto como uma casa. Ou vai morar no teu corpo o Espírito Santo de Deus, ou você vai ser lugar de morada de demônios. Então diz: voltarei para a minha casa. Ele acha que é o dono da casa. Se você não entregar a vida para Jesus, o diabo vai continuar se achando o dono do teu corpo, o dono da tua casa. Você tem que entregar a vida para Jesus, para que quando o diabo falar: eu voltarei para a minha casa de onde saí, tem uma placa dizendo: mudança de proprietário.
propriedade de Jesus Cristo agora. O diabo tem que bater na porta e quem vai abrir é Jesus Cristo. Sou eu que moro aqui agora. Mas enquanto você não fizer isso, o diabo vai ficar tratando o teu corpo como se fosse a casa dele. Por isso que a pessoa tem que dizer claramente: eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego o meu corpo, o meu coração, a minha mente, eu entrego para o Senhor. Você vê? Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Você nunca ouviu falar que casa vazia é morada do diabo? Se estiver desocupada lá, às vezes foi varrida e adornada pela palavra, pela oração. A oração varreu da pessoa um monte de coisa. Mas está desocupada. Mesmo assim, ele não consegue mais entrar sozinho. Aí o diabo, ele faz o inverso de uma campanha de oração. Ele faz uma campanha maligna. Veja o versículo 45. Então o espírito imundo vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Veja aqui uma coisa. Já sabemos então como surgiu o diabo. Já sabemos aonde ele mora e já sabemos aonde ele quer morar, no nosso corpo. Agora, o Espírito de Deus pega o Senhor Jesus e o conduz para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, nessa tentação, ele vai preparar um ataque muito mais inteligente do que o ataque que ele fez contra Adão e Eva lá no paraíso, mas com a mesma estratégia. Ele vai esperar o momento de maior necessidade do Senhor Jesus para fazer o ataque. Porque quando Satanás, no princípio, atacou Adão e Eva, eles não estavam no deserto. Adão e Eva estavam no lugar mais aprazível deste planeta dos viventes. Eles estavam no paraíso, tinham de tudo, nada faltava, inclusive comunhão diária com Deus. Ou seja, quando Lúcifer foi atacar Adão e Eva, para fazê-los também se rebelarem contra Deus, quando ele foi enganar Adão e Eva, ele encontrou o primeiro casal numa situação extremamente confortável e boa, não é? Mas agora, com Jesus no deserto, ele encontra um novo Adão, Jesus Cristo, não num jardim de delícias, mas num lugar de extrema necessidade, sede e fome, inclusive frio, porque de noite a temperatura cai abaixo de 0 e durante o dia o calor é insuportável. E Jesus está há 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando. Então é fácil você chegar para uma pessoa que está na pior e oferecer ajuda para ela. Quer dizer que seduzir Jesus, enganar Jesus, aparentemente deveria ser muito mais fácil do que ter enganado Adão e Eva. E o diabo vai começar agora, então, a atacar com inteligência, com sagacidade, ele vai atacar o Senhor Jesus. Então vamos voltar para a nossa leitura inicial no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que nós lemos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ó, se tu és o Filho de Deus. O que Lúcifer, o que o diabo, o que a antiga serpente
o que Satã está querendo provocar em Jesus? O orgulho, o amor próprio. É claro que eu sou o Filho de Deus. Está aqui essas pedras. Vou te provar agora. O diabo quer despertar em Jesus aquilo que lhe sobra. Porque Lúcifer tem orgulho de sobra. Eu me assentarei acima das estrelas. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Não é? Ele é orgulhoso. Ele é formoso. Por causa da sua vaidade ele se corrompeu. Agora ele tenta despertar em Jesus o mesmo sentimento que brotou nele. A iniquidade que brotou nele, o orgulho. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação do orgulho. Se tu és mesmo o Filho de Deus, hein? Se tu és mesmo. Não foi assim que ele corrompeu Adão e Eva? Se vocês comerem isso aqui, vocês serão como o Altíssimo. Não é isso que ele está querendo com Jesus? Come também. Para Adão e Eva ele ofereceu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Atacou pela necessidade, pela comida, porque era a única coisa que Adão e Eva não podiam comer lá, que tinham vontade, era a única necessidade. O diabo sempre ataca na necessidade. Olha aqui, ó, transforma estas pedras em pães, oferecendo comida. Mas o diabo não tem pão para oferecer, ele só tem pedra para oferecer, não é? Mas é em cima da necessidade que ele ataca. O diabo, ele se aproveita da tua necessidade para te seduzir, para te levar para outro lugar, para te arrastar a algum lugar onde você vai servi-lo e fazer a sua vontade. Tem lugar que se adora o diabo abertamente, a pessoa sabe que ali está invocando o Exu, está recebendo o próprio diabo, e a pessoa está na ilusão de que vai conseguir preencher suas necessidades. O diabo só ataca nas necessidades. Pega estas pedras e transforme-as em pães, isto é, se tu realmente és o Filho de Deus. Ele quis provocar o orgulho em Jesus. Foi por causa do orgulho que Satanás conseguiu convencer Adão e Eva. Foi por causa do orgulho que Satanás se rebelou contra Deus e conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu. E agora é através do orgulho que ele tenta seduzir Jesus. Não é fácil, hein? Tendo poder para transformar as pedras em pães com a maior facilidade, era só mandar. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu para os discípulos lá no mar da Galileia e mandou eles pescarem, porque eles não estavam conseguindo pescar nada. Quando eles voltam com 153 grandes peixes, quando eles colocam um barquinho na praia e arrastam a rede, quando eles chegam para Jesus, já tem pão e peixe na brasa. Jesus, ele pegou ali, ó, da areia, do pó, criou peixes, da terra criou pães. Ele tem poder para fazer isso. Mas agora quem está mandando ele fazer isso é Satanás. Às vezes a pessoa aceita uma simples sugestão do diabo e já se tornou prisioneira de Satanás. Esse é o ardil. Se Jesus Cristo pegasse da mão do diabo aquelas pedras, ele estaria recebendo o preenchimento de uma necessidade das mãos do próprio Satanás. Olha só, Jesus estaria recebendo do diabo. Jesus não pode pegar aquelas pedras e transformar em pães. Ele não quer receber nada do diabo. Ele não quer nada da mão do diabo. Você está entendendo isso? Mas tu não és o Filho de Deus? Pega essas pedras, transforme-as em pães. Ele tenta fazer Jesus se encher de vaidade e dizer: vou te dar uma prova, viu, Satanás, para você não se meter comigo. Vou te provar que eu sou o Filho de Deus mesmo, você vai ver agora. Ele tenta provocar isso em Jesus. Mas com Jesus isso não funciona. Porque Jesus está em jejum e oração.
Ele tem discernimento da estratégia de Satanás. Quando você está jejuando e orando, você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a perceber coisas que antes você não percebia. E Jesus percebe claramente qual é a verdadeira intenção de Satanás. E ainda que Jesus Cristo seja Deus, ele não se posiciona como Deus, mas ele se posiciona como simples homem, como simples adorador. Jesus Cristo diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu sou um homem, eu não sou Deus não, Satanás, eu não quero parecer Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu aqui sou um homem apenas. Eu quero viver da palavra de Deus. Deus é o meu alimento. Eu não quero nada da tua mão, diabo. Eu quero o que sai da boca de Deus. Diz o texto do Evangelho que então o diabo o levou até o pináculo do templo, um lugar com mais de 50 metros de altura. O levou em espírito ou em carne, não sei como foi esse transporte. E Satanás diz: lança-te daqui abaixo se tu és o Filho de Deus, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra no teu caminho. Os anjos de Deus te sustentarão com as suas mãos. Vai, lança-te se tu és o Filho de Deus. E Jesus responde de novo na palavra: vai-te, Satanás, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o tentador já recebeu uma dica que, como homem, Jesus se sujeita à palavra de Deus, e como Deus ele não deve ser tentado. O diabo que é burro e não entendeu, mas Jesus foi claro. Não tinha como ele tentar Deus. É muito atrevimento, né? Seduzir um anjo, um arcanjo, um querubim, para o diabo foi moleza. Mas é muito atrevimento, é muita petulância achar, supor que pode tentar o próprio Deus. Mas Jesus responde na palavra. Não como Deus, ele responde na palavra. É na palavra que a gente encontra a defesa da nossa fé. É na palavra que você se protege contra a mentira que Satanás está lançando, porque ele torceu o Salmo 91 para enganar Jesus. Aí o diabo, por uma única alma, para ganhar aquela única alma, o diabo ele dá tudo que tem. Ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo, a sua glória, a riqueza, a honra, a fama. O diabo pega tudo que ele tem e ele fala assim: olha aqui, Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Por uma única alma, Satã oferece tudo que tem. O diabo dá tudo que possui por uma única alma. Ele quer ganhar essa alma. Então Jesus responde para Satanás assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tem gente que vende a alma para o diabo, para conseguir um pouco de sucesso e fama na vida, para conseguir portas abertas. Sabe que aonde está indo é do diabo, sabe que aquilo não agrada a Deus, mas a pessoa quer solução. Às vezes não é só grana, não. Às vezes quer cura, às vezes quer vingança. A pessoa sabe que aquilo lá não é de Deus, mas ela continua frequentando, ela está querendo. Mas Jesus Cristo dá uma resposta bíblica, apoiada na palavra. Jesus está dizendo: não adianta, Satanás. Eu posso estar na pior necessidade. Eu posso estar nesse deserto sem comida e sem água. Posso estar passando frio de noite e calor durante o dia.
Eu posso estar até com calafrio, eu posso estar com os meus lábios arrebentados e feridas. Eu posso estar imundo porque não tem água nem para me lavar. Eu posso estar dormindo no chão. Eu posso estar entre serpentes e escorpiões. Eu posso estar num lugar totalmente deserto. Mas ainda nesse deserto, eu prefiro servir ao único e verdadeiro Deus do que dobrar o meu joelho na tua frente para conseguir um pouco de conforto para esta vida. Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jejum, oração, palavra e humildade. Humildade. Jesus Cristo, como homem, ele enfrentou esse primeiro ataque de Satanás aberto, né? Porque antes Satanás já tinha tentado destruí-lo, usando Herodes o Grande, tentando matá-lo quando ele ainda era bebezinho. Mas esse foi o primeiro ataque aberto, declarado, sem máscaras, de Satanás. E Jesus manda ele embora. Por ter vencido Satanás, Jesus Cristo se tornou a única pessoa em todo o universo que o diabo respeita. Tanto que ressuscitado, Jesus disse: vem aqui, se você crer em mim, então se batiza nas águas. E esse sinal vai seguir aquele que crer em mim. Em meu nome vai expulsar demônios. Em meu nome. O único nome que Satanás respeita é o nome de Jesus Cristo. Foi ele tão humilde, se humilhou tanto, foi tão fiel, foi tão obediente, foi tão manso, foi tão honesto com Deus, foi tão verdadeiro, foi tão leal com Deus, ao contrário de Satanás. Jesus foi tão humilde, enquanto o diabo tentou se elevar à máxima altura, Jesus, ele faz de tudo para chegar ao pó da terra. Jesus se humilha, se humilha, se humilha. Por isso que a palavra diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos servos, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque ainda que as provações aumentassem, ele continuou fiel. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E o texto bíblico diz: por isso, Deus o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os outros nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abra a tua boca e diga: Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele não apenas é o Senhor, mas Ele é o meu Senhor. A única pessoa que Satanás respeita, a única pessoa que o céu reverencia, o único nome que é temido, desculpe, não é o nome de Maria, nem de Pedro, nem de Tadeu, nem de José, nem de Moisés, nem de Elias, nem de Jeremias, nem de Isaías, nem de Daniel, nem de Davi, nem de Noé. O único nome que Satanás respeita, que ele fica apavorado, é o nome de Jesus. E esse nome Jesus na tua boca é poder contra o inferno, para colocar Satanás lá no lugar dele, que é no abismo, nas trevas exteriores. Quando você usa o nome de Jesus, o diabo é mandado para o lugar que ele menos gosta. Ele vai para o abismo, ele tem que ir para o abismo.
Só que se você não entregar a tua vida para Jesus, se você não lavar os teus pecados no sangue de Jesus, se você não fizer uma aliança com o sangue de Jesus, não adianta querer usar o nome de Jesus. Não adianta. Uma vez uns exorcistas ambulantes tentaram expulsar o demônio de um homem, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, saia desse homem. E os demônios, usando a boca daquele homem, disseram: nós bem conhecemos o Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vós, quem sois? E os demônios avançaram sobre aqueles exorcistas ambulantes e deram-lhes uma surra violenta. Isso foi notícia na antiga Jerusalém. Todo mundo ficou tremendo. Não adianta querer usar o nome de Jesus se não tiver o sangue de Jesus. E é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado, que perdoa as tuas iniquidades, que apaga as tuas transgressões. É pelo sangue de Jesus que você é salvo e o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. É através do sangue de Jesus que você vai entrar na cidade santa pelas portas, porque só este sangue te purifica de todo pecado. E aqui na terra, no tempo que você viver no planeta dos viventes, você vai sofrer ataques de Satanás, mas você vai vencer sempre se tiver o sangue de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram, quer dizer, aquelas pessoas que estavam sendo atacadas por Satanás. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É pelo sangue de Jesus que você vence. E quando você tem o sangue de Jesus, você pode usar o nome de Jesus. E quando você usar o nome de Jesus, você tem que procurar imitar Jesus e ficar parecido com Ele, inclusive nas atitudes. Aprender a palavra. Você vê que Jesus só citou a palavra para Satanás. Orar, jejuar, ser fiel a Deus, mesmo na necessidade, mesmo nos piores momentos da sua vida, não blasfemar, não entrar na do diabo, não cair na armadilha de Satanás, não colocar o teu pé no laço do passarinheiro. Quando você entrega a vida para Jesus, você tem a cobertura do sangue do Cordeiro e tem que viver aqui na terra como Ele viveu, com humildade diante de Deus. E sabendo que Satanás nunca desiste. Por isso que você sempre vai precisar da palavra, em primeiro lugar, como esta palavra que você está ouvindo. Você vai precisar de uma vida de oração. Nesta vida de oração você tem que incluir o jejum. E nesse jejum incluir a humildade. Por isso que Jesus disse: tu, porém, quando jejuares, unge o teu rosto, unge a tua cabeça, para que não pareça aos homens que jejua, mas ao teu Pai que te vê em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Humildade, viver uma vida de humildade aqui na terra, porque o diabo sempre vai voltar para atacar. Quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que narra também essa tentação de Jesus Cristo. No versículo 13 está escrito assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não pensa que o diabo falou assim: Jesus me venceu no deserto, eu jejuo 40 dias e 40 noites, eu desisto. Com esse eu não me meto mais. Veja, o diabo, ele se rearma, ele espera a ocasião oportuna, e é assim que ele age com cada um de nós. Não é porque você às vezes faz um jejum que não precisa fazer mais. Porque o diabo, ele se ausenta por algum tempo. Olha a pretensão dele. Tomou uma surra no deserto, mas ele volta a tentar em momento e ocasião oportuna. A
Apanhou que nem não sei o que no deserto, mas não desiste. Vai esperar ocasião oportuna para lançar nova tentação e quem sabe com isso conseguir derrubar Jesus. O diabo nunca desiste, amados. Por isso que você também nunca pode desistir. Em Mateus 24:13, Jesus diz assim: aquela porém, que perseverar até o fim, será salvo, será salva. O diabo não desiste, você não pode desistir também. Vamos ficar todos de pé agora. Eu vou fazer um convite. Primeiramente, para você declarar que essa tua casa aqui, ó, agora é de Jesus Cristo. Jesus tem que colocar uma placa em cima de você dizendo: sob nova direção. O diabo tem que voltar com 7 espíritos pior do que ele, porque ele sempre volta, ele nunca desiste. Mas ele tem que dar com a cara na porta e na porta do teu coração a placa: sob nova direção, Jesus Cristo. Você tem que declarar que esse teu corpo é de Jesus, a tua vida é de Jesus. Ele vai fazer uma limpeza em você agora. Vai tirar vícios que atrapalham, vai tirar traumas, vai tirar os complexos, vai tirar os medos, vai tirar as fobias, vai tirar as desilusões, vai tirar a amargura, mas principalmente Ele vai tirar todos os teus pecados. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele vai deixar esta casa, o teu corpo, completamente limpo, adornado, arejado, iluminado. Mas a casa não pode ficar vazia. Você tem que dizer: entra, Senhor. Entra em mim, faz uma morada poderosa. Quantos aqui que ouviram esta palavra querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quantas mãos. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, por favor, venham aqui para frente comigo. Peça licença para a multidão, peça licença para as pessoas. Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Quem está lá atrás e quer entregar a vida para Jesus, atravesse a multidão, vem aqui para frente também. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Oh glória, vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão desiludidas, entristecidas, abatidas, arruinadas, já perderam tanto, e você está até pensando: será que Deus pode me tirar desse sofrimento? Será que Ele pode transformar a minha vida? Será que Ele pode realmente me libertar? Será que Ele pode me dar uma nova história? Será que no meio desse deserto que eu estou vivendo, Ele pode mandar os seus anjos para me servirem, como fez com Jesus? Então você que está dilacerado, abatido, abatida, você que está afastado, afastada, você que está longe da casa do Pai, você que não está conseguindo acompanhar as pegadas do Senhor Jesus, saia do teu lugar, vem aqui para frente, porque nós vamos orar. Hoje a tua vida espiritual vai ser totalmente renovada, restaurada. Hoje você vai sentir a reedificação de Cristo. Hoje Jesus vai te cobrir com seu sangue precioso. Pode dizer adeus às derrotas. Ele vai te dar uma vida nova agora. Vem aqui para frente. Você que está sem igreja, Pastor João, eu estou totalmente sem igreja, sem nada. Estou como uma ovelha sem pastor. Eu estou longe do rebanho, eu estou fora do rebanho.
Vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Vem para cá. Vem. Vem, ovelhinha. Vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem aqui para frente. Vem. Isso, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Enquanto mais pessoas estão chegando, eu quero falar com você que está assistindo pela TV, você que está ouvindo pela rádio aí na sua cidade, no seu estado, você que está acompanhando pela internet, até fora do Brasil. A palavra é clara. Quer entregar a vida para Jesus? Quer declarar que o teu corpo, a tua vida, a tua alma, o teu coração, a tua mente, o teu espírito, quer declarar agora que pertencem ao Senhor Jesus? Que você entrega tudo nas mãos de Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Nós vamos orar. Você que está nesse momento dirigindo e ouvindo essa mensagem, você quer entregar a vida para Jesus? Quer ter um relacionamento íntimo com Deus? Quer sentir a presença de Deus como você está sentindo agora? Não precisa parar o teu veículo. Reduza a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho e vamos orar a Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja, por favor, estende a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Você que está de joelhos aqui na Vila da Penha, ou você que está de joelhos em casa, no trabalho, no presídio, no hospital, ou você que está no teu veículo agora, cada pessoa que está entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, fale com fé. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu estou aqui para me render e obedecer voluntariamente ao Senhor. Ninguém me obrigou, ninguém me forçou. Eu mesmo, de livre e espontânea vontade, decidi declarar que a minha vida é do Senhor Jesus e declarar que eu confio nele e eu o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, me purifica agora de todo o pecado, apaga as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê, Senhor, a alegria da minha salvação. Vem agora, Senhor, me cobre com o sangue de Jesus, que por este sangue e pelo nome de Jesus eu quero mandar os demônios para o abismo. Eu quero toda a vitória contra o mal. Agora, meu Deus, vem me abençoar, opere na minha vida, retire de mim tudo que não te agrada, arranca de mim tudo que te entristece e me dê, Senhor, a santificação para ser a morada do teu Santo Espírito. Meu Pai bendito, eu declaro agora que o meu corpo é a casa do teu Espírito Santo. Eu declaro agora que o meu ser é o templo do teu Espírito. Vem, Senhor, e habita poderosamente na minha vida e fica comigo. Me ajude a perseverar e a resistir até o fim. E me dê, Senhor, também o teu socorro. Dá ordem agora aos teus anjos para que venham me servir
Dá ordem, Senhor, ao céu, para que me ajude. Sim, meu Deus, me guarda, me livra, me protege e me abençoa todos os dias da minha vida, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.